o que a igreja primitiva ensinava sobre o milênio, tá certo? Me lembro que a oração de Jesus diz assim, né? A oração de Jesus diz o seguinte: venha a nós o teu reino, o vosso reino, né? A oração que deve ser feita é essa: pedir a Deus para que o reino dele venha sobre nós, para que a terra e o céu seja feita na terra como é feito no céu, da mesma maneira. Então vamos lá, olha esse verso em Jeremias: eis que vem dias, diz o Senhor, que levantarei a Davi um renovo. Um renovo é o que? Um broto que sai de um galho de uma árvore, não é? Ou seja, vai sair da descendência de Davi, da árvore genealógica de Davi, vai sair um broto, um renovo, justo, e sendo rei, reinará. Já dá para saber de quem está falando? De Cristo. E agirá sabiamente, e praticará juízo e a justiça na terra. Os judeus tinham em mente, e têm ainda, essas profecias, de que o Messias, o renovo que vem de Davi, ele é um rei que reinará na terra. Então o judeu, ele não entendeu que a vinda desse Messias, ela precisava cumprir etapas para a inserção dos gentios. Eles lembravam apenas que o rei tinha que vir para governar, mas esqueceram-se de que os seus irmãos foram espalhados no mundo inteiro. A casa de Israel e a casa de Judá, a casa de Israel, que são as 10 tribos do norte, foram semeadas entre os povos, foi semeado. E elas precisavam voltar, né? E o Messias veio no seu primeiro momento para quê? Para reunir, para congregar em si todos esses que estavam afastados. E agora, pela fé, né? Aqueles que creem, recebem e herdam a promessa. Então, eles tinham essa promessa de que, sendo rei, reinará e agirá sabiamente, praticará juízo e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Está vendo que fez uma distinção Judá e Israel, né? São as 10 tribos do norte e as 12 do sul. Agora elas estarão unidas. E este será o seu nome. Só dá um pause. Por que eu falei que elas estarão unidas? Porque quando Davi governou, ele governou as 12 tribos unidas. Tá certo? Elas só se dividem após o problema com Salomão pecar, né, gravemente, e Deus deixar uma promessa que o filho de Salomão já não governaria sobre as 12 tribos de Israel. Então fala assim: e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará: o Senhor, justiça nossa. Jeová Sidkeno, né, o nome dele em hebraico. Senhor, justiça nossa. Agora, olha Mateus 25 e 34, o que Jesus fala sobre a sua vinda. Então dirá o rei. Quem é o rei? Jesus. Veja que agora ele já não está vindo humilde, sofredor, num jumento, né? Não está vindo submisso, mas agora ele vem como rei. Agora já não é um jumentinho, é um cavalo branco, né? É o símbolo de autoridade. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, e o que? Possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Detalhe, irmão, uma coisa é o reino de Deus está em nós, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. As pessoas gostam de negar o milênio com esse verso. Uma coisa é o reino vir, nós participarmos desse reino de um modo espiritual. Por exemplo, a Bíblia diz que em Cristo nós morremos com Cristo, não é isso? Fomos sepultados com Cristo no batismo, e nós fomos ressuscitados com Cristo. Só que, de fato, isso espiritualmente já ocorreu, porque a fé é ver aquilo que ainda não ocorreu. Nós já estamos no presente. É agora, tá certo? Só que, na realidade, o seu corpo não foi ressuscitado. Então, quando fala de ressuscitar-se com Cristo, isso não está negando a realidade da ressurreição. Da mesma forma, quando fala que você já é participante do reino, das coisas vindouras, não quer dizer que você está inserido dentro do reino, reinando. Para Deus, nós somos reis e sacerdotes eleitos. Fomos eleitos como reis e sacerdotes. Aquele que perseverar até o fim, nós vamos ver o que vai ocorrer, ele vai ser rei, ele vai reinar sobre as nações. Só que hoje nós não vemos essa realidade em nós. O nosso tabernáculo terrestre, ou seja, o nosso corpo, ele ainda é um corpo que está sujeito à corrupção, né? E não é imortal. Então, nós vamos ver que Jesus fala assim, na vinda dele, ele fala assim: vinde benditos do meu Pai, possuir, que estou em posse. Agora sim você
toma posse do reino, aquilo que já era um direito, porém você não tinha posse, tá certo? Ele fala: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Possuir, irmão, agora é tomar posse. Essa é uma palavra importante. Uma coisa é algo ser seu, por exemplo, uma herança, não é isso que ele está dizendo de herança? Você não toma posse da herança a qualquer momento, ela pode ser sua. Mas ali, o que ele diz? Possuir, agora é o momento de tomar posse. Aí sim, vai possuir o reino. Deu para entender isso aí? Continuando. Olha Daniel 7,18. Quando Cristo vem, né, e ele lança a besta, o falso profeta, no lago de fogo e prende Satanás. A Bíblia diz que, lá em Daniel diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão. É a posse. Agora sim é o momento de tomar posse. Para todos sempre e de eternidade em eternidade. Entenda bem uma coisa: o milênio é só uma partícula do reino, porque o reino de Deus ele é eterno. O milênio é só a introdução. É como se falasse assim: para você entrar na empresa, você passa um período de 3 meses. Você passa um período de estágio, né? O milênio, digamos que é o estágio dos reis, porque na prática o reino de Deus ele é eterno. E aí fala assim: mas os santos do Altíssimo possuirão. Agora é o momento de tomar posse. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Tá certo? E aí algumas traduções colocam assim: quando entrares no reino. É como se Jesus estivesse entrando agora. Não, é quando vieres. E está ligado em qual verso? Justamente nesse. Quando vier, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde. Não é isso? Isso é quando ele vem na sua glória. É assim que esse capítulo 25 diz: quando o rei vier na sua glória. Então, quando ele remete, ele fala assim: lembra-te de mim quando vieres no seu reino. Agora, olha lá Daniel 7:27. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu. É onde? Na terra. Serão dados ao povo dos santos. Reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno. Entenda bem, o reino de Deus é um reino eterno. O milênio é só uma introdução. E todos os domínios, os governos, os servirão. Servirão quem? Ao povo dos santos do Altíssimo. E lhe obedecerão. E aí, por quê? O povo dos santos do Altíssimo serão reis. E o Altíssimo? Cristo será o quê? Rei dos reis. É por isso que fala que ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Em Apocalipse 19. Agora, Daniel 2,44. Lembra da visão da estátua? Que vem a Pedro, nos pés da estátua. Então diz assim: mas nos dias desses reis, aqueles 10 reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Então a promessa de um reino eterno, ela é vasta na Escritura, tem muitas, não é? Agora, quando que é que se toma posse? Quando que Cristo toma posse? Porque ele fala na sua ressurreição: agora todo o poder foi me dado no céu e na terra, não é isso? Agora veja bem, ele tem poder, ele tem autoridade, mas quando é que ele toma posse e que ele dá essa posse aos seus? Quando toca a 7ª trombeta em Apocalipse, diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Ou seja, esse é o momento em que ele toma posse da sua herança. Lembra daquele verso? Pede-me, eu te darei as nações por herança, não é? Então, agora, os reinos do mundo, agora, quando ocorrer a 7ª trombeta, e a última, né? Que é a última. Os reinos do mundo passam a ser do Senhor e do seu Cristo. Porque até então, embora lhe é direito, ele não tinha tomado posse. E agora sim, ele toma posse quando ele vem destruir o anticristo e o falso profeta. Ou a besta e o falso profeta, como está escrito lá em Apocalipse 19. Vai lançar eles no lago de fogo. E eles vão permanecer ali, são lançados vivos, e vão permanecer ali até o final do milênio. Pelo menos fala que eles estão lá ainda. Fala assim: olha, Satanás será lançado no fim do milênio para o lago de fogo, onde está a besta e o falso profeta.
Agora, Apocalipse 11:17, olha o que diz. Dizendo, graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Ou seja, ele toma, é o momento em que ele toma posse. Então o reino, Deus já reina, Deus é soberano. Mas quando ele toma posse, quando o filho vem e toma posse da sua herança, porque a herança que o pai deu a ele, como o pai dele é imortal, é o eterno, é o sempre eterno, então ele toma posse agora, nesse momento que ele vem, né, e arranca das mãos de Satanás os reinos do mundo. Salmo 2, verso 6, Salmo 2, um salmo messiânico. O Senhor diz assim: eu tenho estabelecido o meu rei sobre Sião. Fala sobre Cristo. No meu santo monte. Falarei do decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. A respeito de quem está dizendo isso? Lembra? Nos Salmos falam várias vezes. E Hebreus capítulo 1. Todo crente tem que entender claramente Hebreus capítulo 1. Quando fala isso. Tu és meu filho, hoje te gerei, pede-me, e eu te darei as nações por herança. Essa herança é que ele compartilha conosco. Qual é a herança? As nações. E as extremidades da terra por sua possessão. Tu os quebrarás com a vara de ferro. Tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Olha que interessante, várias vezes, hoje não vou ter tempo para expor isso, mas um dia desse eu quero fazer um estudo sobre isso, fala sobre despedaçar com vara de ferro. A lei do Senhor vai, vai destruir a estrutura moral, ética. E o que é destruir? Despedaçar como um vaso de oleiro. O oleiro, quando ele quebra um vaso, é para fazer o quê? Para moldar novamente, para dar forma. Exato, para colocar a forma de Deus, para colocar do jeito que Deus quer. Então, o que vai acontecer é isso. Os governos do mundo vão ser sujeitos, vão ser extintos, né? A estrutura política que nós temos será extinta para se submeter ao governo de Deus, que Cristo reinará com os seus. Amém? Olha que interessante, como que liga esse verso. Apocalipse 12:5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações. Quem é esse filho homem? Jesus. Reger todas as nações. A igreja às vezes esquece dessa promessa. Com vara de ferro. Está vendo que está ligando? Com o Salmo 2 que diz, pede-me e eu te darei as nações por herança. Vai reger quem? Há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aí você fala, ora, mas está falando que quem vai reger as nações é Cristo, não a igreja. Então vamos ver Apocalipse 19:15, fala assim, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. Esse é o cavaleiro do cavalo branco. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Até aqui, esses dois versos provam que é Cristo que está reinando as nações, certo? Aí você fala, mas por que eu estou ainda reafirmando que a igreja vai reinar junto? Vamos ver Isaías 66, 7 e 8. Antes que tivesse de parto, deu à luz. E antes que vierem as dores, deu à luz a um filho. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Esse filho ali é quem? É Cristo. Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas logo que Sião esteve de parto, deu à luz a seus filhos. Antes de sentir dor, deu à luz a um filho. Mas quando ela esteve de parto, ela deu à luz a seus filhos. Somos nós, a igreja. E aí o que ocorre? Se o filho tem herança, os filhos também têm herança. E é por isso que Jesus fala assim, Apocalipse 2, 26 e 27. Ao que vencer e ao que guardar as minhas obras até o fim. Jesus disse, Jesus é o herdeiro, não é isso? Eu lhe darei autoridade sobre as nações. Isso não é agora, isso é ao que vencer. Não é isso?
e ao que guardar as obras até o fim. Perseverar. E eu lhe darei autoridade, ou seja, poder, domínio, reino, sobre as nações, e com vara de ferro as regerá. Quem está regendo agora? Cristo, que é o herdeiro, passa essa herança para os seus irmãos. Somos nós. Só que ele é rei, agora nós passamos a ser reis, e ele é rei dos reis. E ele fala, e com vara de ferro as regerá, quebrando-as de modo como são quebrados os vasos do oleiro, assim como eu recebi a autoridade de meu Pai. Amém? Deu para entender? Que Cristo, ele recebe as nações por herança, e ele faz uma promessa para a igreja: ao que vencer, ao que guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Aí a igreja esquece desse detalhe. Por quê? Precisa ter um período para exercer essa autoridade sobre as nações, está certo? Muitas vezes. Esse período é o milênio. O milênio é a introdução desse período. Porque as nações precisam primeiro ser quebradas, ser moldadas, para chegar a andar de acordo com a lei de Deus. E o milênio é esse período da introdução do reino eterno de Deus. Vamos continuar. Milênio. O que significa milênio?